Olá, meus amados e amadas. Hoje é 14 de agosto de 2026, sexta-feira. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, patriota até a alma. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ouça. Deus quer te abençoar. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 e 40, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Amém? Estamos aqui vendo o capítulo 22 de Lucas. Eu já disse aí que do versículo 1 ao 6 é o plano para trair Jesus. Do 17 ao 13, os discípulos preparam a Páscoa. E do 14 ao 18 é a última Páscoa. Do 18, do 19 ao 23 é estabelecida a nova aliança na ceia do Senhor, tá certo? Do 24 ao 30, Jesus vai ensinar que o maior seja como se fosse o menor. Do 31 ao 34, Pedro é avisado que vai negar Jesus. Do 35 ao 38 são as duas espadas, foi o nosso tema de ontem, tá certo? Do 39 ao 46 é Jesus nos Getsêmanis, é o nosso tema hoje, estamos vendo o 39 ao 40. Do 47 ao 53, Jesus é preso, é a sequência disso aqui, tá certo? Do 54 ao 62, Pedro nega Jesus. Do 63 ao 65, os guardas zombam de Jesus. Do 67 ao 71, Jesus vai ser colocado perante o Sinédrio. Estamos vendo aqui, a partir de hoje, a questão aí de Jesus no Getsêmani. Amém? Vamos aqui aprender com o versículo 39 e 42, aquilo que nós podemos tirar como palavra de Deus, como ensinamento, como orientação para aqueles que creem em Cristo e creem na Bíblia como palavra de Deus. Se você não crê, eu lhe oriento a crer. Amém? Versículo 39 do capítulo 22 de Lucas, começa dizendo assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ora, note que desde ontem, no vídeo de ontem, quando Jesus começa e vai falar das duas espadas, ele aponta uma nova condição daqueles que seguem a Jesus. Ou seja, um novo momento, eu vou dizer assim, um novo estágio do reino, que vai ser através dos discípulos e vem até hoje e vai continuar até Jesus voltar, tá certo? Aqui no versículo 39 ele diz: E saiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras. O que é que nós aprendemos com isso? Jesus tinha dito que ia ser traído. E era por um dos 12, tá certo? E ele vai exatamente para o Monte das Oliveiras. Quando diz como de costumes, era um lugar que Jesus costumava ir com seus discípulos. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui? Eu não vou me esconder, não. Chegou a hora. Eu vou para o Monte das Oliveiras, eu vou aqui fazer essa conjectura, me colocando no pensamento de Jesus, quanto à ousadia, né? Claro que é apenas pelo que eu estou compreendendo, que Jesus é Deus, eu não posso nem me comparar, nem de longe a Ele, nem imaginar, mas é apenas para a gente entender. Olha, Jesus está dizendo, Judas sabe para onde é que eu vou. Então, eu não vou me esconder, não vou me esquivar da minha prisão, porque a minha prisão é que vai me levar a cumprir exatamente a missão que eu vim fazer, que foi morrer na cruz. Então, isso é muito interessante, porque ele, depois de falar isso para os discípulos, diz assim: olha, se prepare, porque o negócio a partir de agora vai ser diferente. Eu não vou estar mais aqui. E ele vai para um lugar de costume. A compreensão é essa mesmo, tá certo? O Monte das Oliveiras era um lugar conhecido por Judas, assim, com certeza. E Jesus sabia que Judas ia lá para lhe denunciar, porque Jesus sabe por antecipação, porque ele é Deus, tá certo? Onisciência de Deus. Senão não seria Deus, tá certo? Agora, o versículo 39 vai dizer ainda assim: E os discípulos o acompanharam. Olha, isso é muito interessante, porque quando diz os discípulos acompanharam, isso para mim define a fidelidade de um discípulo de Jesus, de um genuíno discípulo de Jesus, tá certo? Porque quando diz, e os discípulos acompanharam, o texto não está dizendo que Jesus chamou eles, o texto não vai dar a impressão que Jesus, bora comigo, não, mas está dizendo que os discípulos acompanharam. Então essa expressão, para mim, e eu estou lhe ensinando, que isso define a fidelidade de um discípulo de Cristo, ou seja, segue a Jesus para onde ele for. Ele disse: estou indo para o Getsêmani, estou indo para o Monte das Oliveiras.
É lá que vai acontecer o negócio. Tá aqui eu estou também só imaginando, tá certo? Mas o fato é, os discípulos acompanharam, isso define que um discípulo de Cristo, ele é fiel a Cristo e ele segue a Cristo para onde ele for. Amém? Eu vou contextualizar isso trazendo para hoje, porque existe aí muitas pessoas que se dizem discípulos de Cristo, entretanto, não seguem a Cristo praticando os ensinamentos e vivendo, ensinando e vivendo aquilo que Jesus ensinou. Portanto, não segue Jesus. Amém? Estou dizendo isso, trazendo para os dias de hoje, tá certo? Para que a gente possa pensar, não estou aqui julgando, condenando ninguém, mas é muito fácil, irmãos, olha, porque quem fala e não vive, não está praticando, não está seguindo Jesus, está enganando. Judas sabia tudo, já lhes disse isso, entretanto não praticava, não praticou, tá certo? O versículo 40 vai dizer assim, chegando ao lugar escolhido. Olha, Jesus escolheu Getsêmani porque o Monte das Oliveiras, porque ele sabia que o traidor ia chegar. Isso é significativo, assim, meu irmão, para você pensar, tá certo? O genuíno discípulo de Jesus, ele não foge das circunstâncias, aprendendo aqui com Jesus, tá certo? Jesus foi para o Monte das Oliveiras sabendo que ia ser preso. Ele sabia que Judas ia lá. E aí eu estou aprendendo com isso e trazendo para mim e para você, porque aqui já é um novo ensinamento para aqueles que decidem seguir a Jesus, porque Jesus começa a ensinar isso mesmo, ele vai ser morto, crucificado, não vai estar mais aqui, esse novo momento. Então o discípulo de Jesus, ele não foge das circunstâncias que o mundo possa nos impor. Não vou me colocar na frente do mal, porque a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas é assim, irmão, quem segue a Jesus não foge das circunstâncias. Vai e se apresenta tranquilamente aonde possa ser necessário ir. Amém? Estou aqui à disposição de Jesus, pode ter certeza disso. Se ele falar, e na minha compreensão for uma coisa bem clara que é Cristo, farei por amor a Cristo. Claro, farei o que é justo, o que é correto e o que glorifica a Deus. Jamais coisas estapafúrdias que sejam para envergonhar o nome do Senhor. Amém? Então eu estou dizendo assim, chegando ao lugar escolhido, ou seja, Jesus foi para lá sabendo que ia ser preso. Eu estou aprendendo e ensinando a você que o discípulo de Jesus não foge das circunstâncias que nos são impostas, assim como aquilo estava sendo imposto a Jesus naquele momento, tá certo? Mas Jesus, quando chega lá, nos diz uma coisa interessante. Para o discípulo naquele contexto e para nós hoje. Ele diz, orai. Olha, a oração é uma das armas espirituais do crente. Amém, querido? Quando você se levantar, faça uma oração a Deus. Senhor, abençoa meu dia. Se eu for deitar, Senhor, abençoa meu dia. For almoçar, agradeça a Deus pelo almoço, para você não se engasgar com um pedaço de carne e morrer sem fôlego. Pastor, olha, esqueça isso, tá certo? O que eu estou lhe dizendo, Jesus lhe diz, orai. Meu irmão, orai. Ore, ore, ore e ore sempre. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que ele diz, orai sem cessar. Paulo entendeu e sabe o que é isso perfeitamente, porque ele é o servo fiel do Senhor. Então Jesus, quando chega no monte, ele diz, orai. Essa é uma arma espiritual do crente. Por quê? O crente que não ora, meu irmão, sem a oração, nós vamos nos tornar vulnerável às nossas paixões pecaminosas da nossa alma. Porque a nossa alma ela é tendenciosa ao mal. Se você deixa de orar, deixa de alimentar a sua alma com oração, oração que fala com Deus, que busca a presença de Deus, você vai facilmente alimentar a sua alma de coisas que não são agradáveis a Deus. Estou lhe recomendando isso porque é ensino de Jesus para os seus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus, meu irmão, tenho consciência disso, porque ele me fez seu discípulo. Não sou porque eu penso que sou, porque eu quis ser. Na realidade, tem hora que eu digo assim, Senhor, por que tu me chamou? Porque o negócio não é fácil, mas é gracioso. Amém? Então Jesus disse para os discípulos, naquele contexto, para mim e para você que é discípulo de Jesus, orai. O cristão deve orar porque, olha, sem oração, a nossa alma fica susceptível às vontades dela. E aí, o versículo 42 vai dizer assim, para que não entreis em tentação. Aqui está a definição, assim, uma das finalidades pela qual o crente deve orar. É para que a minha alma, ou seja, os meus desejos carnais,
a minha vontade de roubar, de mentir, de adulterar, de levar vantagem sobre o outro, de se aproveitar do outro, de pregar o evangelho para tomar dinheiro dos outros, de mentir através do evangelho, usando do subterfúgio da fé para enganar as pessoas, e a alma, tá certo? Então Jesus está aqui, orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Olha, aqui está uma definição muito graciosa, que a finalidade da oração é para que nós não possamos, não entremos em tentação, na tentação de pecar, de errar, de falhar, de cair na tentação de negar a fé em Cristo na hora da provação. Amém? Porque a provação vem, meu irmão. Se você é crente e não passa por provação, não é que tem que se passar pelo mal, não. Mas se você é crente e não passa por provação, tenha cuidado. Você pode estar andando de braço com o inimigo, fazendo a vontade da sua carne e não a de Deus. Porque Jesus diz, orai, qual é a razão? Para que não entre em tentação. Para que a minha alma, porque os meus desejos humanos, que eu não posso anulá-los, eles existem, tá certo? São as minhas vontades, para que essa minha vontade, ela não me leve a cair na tentação, e eu vou dizer assim, na hora da aprovação. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 17, ele escreveu o seguinte, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, a vontade de Deus é não viver pela cobiça do mundo, querendo as coisas ruins, pecadoras, maléficas, perversas do mundo, tá certo? Amém? Eu vou dar aqui um destaque para você. A nossa alma são os nossos desejos. É o que caracteriza o ser humano. Sem alma, eu não sou um ser humano. É a nossa vontade. Desejo de comer, desejo de fazer as coisas, desejo de ter, de possuir, de desejo até de viver uma vida humanamente normal, de arranjar uma namorada. Essa da minha eu já tenho, há 41 anos, tá certo? Graças a Deus. Então, são as nossas vontades. Se nós não alimentarmos a nossa alma com a oração, com a palavra de Deus, eu digo para você, meu irmão, que nós vamos ser facilmente levados a praticar os nossos próprios desejos e não a vontade de Deus. Amém? Portanto, um genuíno crente, ele busca agradar a Deus e não a si mesmo. Olha o que Paulo escreve nesse sentido, para que a gente possa pensar. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, Paulo diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Amém? A quem você está servindo, meu irmão? Aos seus desejos, às suas vontades pecaminosas, ao mundão que oferece. Quem vem para Jesus muda de caráter, tá certo? Não muda de personalidade. Personalidade é a persona que eu sou. Eu sou essa pessoa. Agora, o caráter, quem vem para Jesus muda o caráter. Deixa de mentir, deixa de roubar, deixa de adulterar, deixa de fazer safadeza, sem vergonheza, deixa tudo que é imoral, que é pervertido, que desagrada a Deus. Vim para Jesus e permanecer com as mesmas práticas, você ainda não se converteu, mas tem chance. Deus te abençoe e você seja graciosamente abençoado pelo Senhor. Olha, aqui Jesus está ensinando que os seus discípulos devem orar para que não entre em tentação. Mas o discípulo também não foge delas, encara, ciente que elas existem e resiste em nome de Jesus, porque nós temos um Deus a quem devemos agradá-lo e não aos homens, tá certo? Vou daqui até outubro falar sobre isso nos finais dos meus vídeos, tá certo? Temos uma lição aí. Veja se você no seu voto vai agradar a Deus ou aos homens, tá certo? Se você estiver do lado da mentira, meu irmão, da ideologia de gênero, da corrupção, de tudo que é mal, da mentira, você vai estar agradando aos homens e não a Deus. Porque Deus é justiça, é tudo que é certo. Deus jamais combinará com aquilo que é errado. O Senhor te abençoe e que no dia 4 de outubro nós possamos fazer, de fato, justiça nesse Brasil. Vá orando para você não ser tentado pelo mal. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.